E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, primeiro, antes de começar a nossa aula, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, certo? Compartilhar, marcar 1000 amigos aí e também nos seguir no Instagram, Professor Daniel Sena Oficial, certo? Bom, vamos começar a nossa aula de hoje? O assunto é um pouquinho complexo, por isso que a gente procurou tirar essa questão, essa dúvida agora com vocês, que é a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Vou facilitar a tua vida, tá? Vamos lá. Primeiro, qual é a primeira questão que a gente tem que analisar? Bom, você vai analisar se o elemento que está sendo modificado será o adjetivo ou advérbio. Se for adjetivo ou advérbio, é complemento nominal, não tem dúvida. Se modificar o substantivo, aí a gente vai aprofundar essa análise para você entender melhor, certo? Bom, substantivo concreto ou abstrato? Se for substantivo concreto, é adjunto adnominal. Se for abstrato, aí entram algumas nuances, algumas diversificações para serem estudadas, para serem analisadas. Então vamos lá. A posse do agente, ou seja, ele pratica a ação, ele age, adjunto adnominal. Se ele for alvo da ação, se for paciente, aí é complemento nominal, certo? Eu fiz um esqueminha aqui para você entender melhor. Então vamos lá. Adjunto adnominal é o termo que acompanha o núcleo ou o nome, que é um substantivo. Por exemplo, os 3 rapazes dedicados acertaram as difíceis questões do vestibular. Peguei uma oração bem grande aí para você pensar que é difícil, mas não é. Primeiro, nós temos o verbo, acertaram. A gente faz a pergunta para o verbo para identificar o sujeito. Então, quem acertou as difíceis questões de vestibular? Os 3 rapazes dedicados. Qual é o núcleo desse sujeito? A palavra rapazes. Se a palavra rapazes é um núcleo e eu estou com as palavras junto do núcleo, então os 3 está junto do núcleo. Opa, junto, adjunto. Dedicados também está junto do núcleo, então adjunto adnominal, certo? E agora a gente tem um objeto direto, certo? Peraí, acertaram o quê? As difíceis questões do vestibular. Então, questões é um núcleo, eu vou ter a expressão as difíceis e do vestibular junto do núcleo. Então, eu tenho aí adjunto adnominal. Próximo exemplo diz o seguinte, ó, picadas de cobra doem muito. Opa, o que dói muito? As picadas de cobra. Então, picadas é um núcleo. Está próximo do núcleo? De cobra. Então, adjunto adnominal. Próximo exemplo, a água do rio está poluída. O que está poluída? A água do rio. Então, água é o núcleo do sujeito. O artigo a está ligado à água e a expressão do rio também. Então, nós temos aí adjuntos adnominais, certo? Agora, o complemento nominal. Bom, ele completa ou complementa nomes, isto é, substantivos, abstratos, adjetivos e advérbios. Então, vamos lá. O exemplo que eu coloquei aqui, foi solicitado ao gerente a devolução do dinheiro. Opa, devolução, substantivo abstrato, ele recebe a ação, sofre a ação, ou seja, é paciente. Então, do dinheiro é complemento nominal, certo? O segundo exemplo, a nadadora tinha certeza da vitória. Certeza, nós temos novamente o substantivo abstrato. Da vitória é o complemento nominal do substantivo certeza. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Eu fiz um esqueminha aqui para você nunca mais esquecer. Então, olha só. Nós temos adjunto nominal versus complemento nominal. Então, primeiro passo, identificar o que é modificado. Bom, vamos lá. Se ele modifica o substantivo, se for concreto, eu tenho um adjunto nominal. Tá vendo aqui? Vou até pegar aqui uma setinha para identificar melhor. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Se eu tenho um substantivo e ele é concreto, então o adjunto adnominal. Se eu tiver um substantivo que é abstrato, eu vou ter um agente e tendo um agente, aí vai ser adjunto adnominal. Ou seja, ele age, pratica a ação. Se for paciente que sofre a ação, eu terei um complemento nominal, como nós vimos no exemplo anterior, certo? Se ele modificar o adjetivo e o advérbio, serão complementos nominais. Complemento nominal, certo? Para ficar fácil de você entender. Vamos para o próximo. Aqui nós temos novamente adjunto adnominal versus complemento nominal, para você não ficar com dúvida de forma alguma. Como é que a gente vai identificar a diferença? Em expressões formadas por substantivo mais preposição, aquela palavrinha que liga duas outras, certo? Mais substantivo. Vamos analisar o seguinte, se eu tiver substantivo mais preposição mais substantivo, o adjunto adnominal tem que ter valor de agente, ele age, certo? Se for complemento nominal, tem valor paciente, recebe a ação. Vamos aos exemplos, ó. Você ouviu a explicação do médico. Opa, o médico praticou a ação de te dar a explicação. Então, o adjunto adnominal. Ele age.
A leitura do aluno foi perfeita. Opa, o aluno executou a ação de ler. Então, ele praticou a ação, ele agiu, adjunto adnominal. Conto com o apoio dos amigos. Opa, os amigos apoiaram, praticaram a ação. Então, eu tenho novamente o adjunto adnominal. Agora, perceba a diferença do complemento nominal. Eu usei as mesmas frases, tá? Você ouviu a explicação da matéria. Opa, a matéria não explica ninguém. Alguém explica a matéria. Então, a matéria sofre a ação de ser explicada. Nesse caso, complemento nominal. A próxima frase, a leitura do texto foi perfeita. O texto não lê nada, ele sofre a ação de ser lido. Então, aí é complemento nominal novamente. E último exemplo, conto com o apoio da proposta. A proposta também não apoia ninguém, ela recebe o apoio, sofre a ação. Por isso que é complemento nominal.